Queridos irmãos, nós vamos, nessa manhã, refletir na palavra do Senhor, no profeta Isaías, capítulo 1. De forma específica, nós vamos meditar no texto de Isaías, capítulo 1, versículo 16 e 17. E assim diz a palavra, com toda reverência nós faremos a leitura, assim diz a palavra do nosso Deus. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Até aqui, amém. O contexto onde essa palavra foi dita é um contexto onde Deus se aproxima do seu povo e, através do profeta, Deus condena o culto hipócrita. Deus condena todo culto hipócrita. Observando os versos anteriores, no verso 10 ao verso 15, o Senhor lança contra Israel essa palavra, falando que aquele povo deveria mudar a sua postura diante do próprio Deus. Eles sacrificavam, mas qual era a utilidade daquele sacrifício? Versículo 11. Eles compareciam ao átrio, lugar de orações, mas afinal, quem havia os convidado? Versículo 12. Eles ofertavam, mas tudo aquilo diante de Deus era abominável. Versículo 13. Eles realizavam ajuntamentos solenes e associavam aquelas festas, aquela cerimônia religiosa, à iniquidade. Versículo 13b ao versículo 14. Deus sofria com tudo aquilo. Eles estendiam as mãos, um ato de rendição durante a oração, mas Deus via apenas o sangue escorrendo entre os dedos. Versículo 16 e 17. Deus chega então a uma conclusão. A conclusão lida por nós no início dessa pregação. Ele fala ao povo: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Como bom reformado, nós sabemos que toda a expressão cultica, isso que nós estamos vivendo agora, nada mais, nada menos, é o mover da graça sobre nossas vidas. O atender ao chamado do Senhor para estar aqui cultuando é reflexo da graça dele em nós. Ele opera primariamente e nós respondemos nessa adoração. Contudo, nós precisamos entender algo importantíssimo. A expressão cultica é movida pela graça, mas ela deve ser oferecida com atos embanhados na justiça de Deus. Diante desse texto eu aprendo duas lições. Primeiro, o que Deus requer? Ele requer adoração sincera. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. As expressões lavai-vos, purificai-vos, estavam presentes ali no cerimonial religioso de Israel. O lavar-se implicava em: eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que estou sujo, imundo diante de um Deus que é totalmente puro. Diante disso, o adorador, ele entrava para adorar, mas antes, ele precisava cerimonialmente lavar-se. Deus é santo, Deus é imaculado, irrepreensível, Deus é o reto, Deus é o justo, Deus é a luz bendita.
Nele não há variação, não há dúvida, não há pecado, não há dolo. Ele é santíssimo, aquele que foi chamado de santo, 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 aquele que é tão puro de olhos que não pode contemplar a corrupção. Ele é santo, santo, santo. O princípio que alcançou aqueles da antiga dispensação nos alcança também nos dias de hoje. Se Deus é santo, importa que os seus adoradores se aproximam diante dele de forma santa. Sede santos, pois eu sou santo. Isto implica que a lavagem de água, nem atos religiosos, ou uma vida austera, ou um ato de penitência, ou obras de caridade, vão purgar a minha vida, ou vão me purificar para estar diante do Senhor. Não, nada disso. Significa que eu, quando me aproximo do Senhor Jesus, lavo minhas vestes no sangue do Cordeiro. Eu, quando tenho minhas vestes alvejadas pelo sacrifício de Jesus, aí sim, purificado, lavado, temos nós a chance de entrar nos santos dos santos e oferecer ao Senhor, que é santo, uma adoração santa, conforme aquilo que Deus é. Tirai a maldade de vossos atos, diante dos meus olhos. O que são os atos aqui? Que atos são esses aqui? Os atos aqui são as práticas religiosas, destituídas de verdade, destituídas de coerência e que são abomináveis ao Senhor. Os atos são todas as ações ritualísticas que aquele povo cumpriam. O sacrifício, o estar ali no templo. Trata-se de um costume religioso, abraçar uma tradição recebida e perpetrada sem senso crítico. Trata-se de algo mecânico, trata-se de algo apenas cultural, um teatro religioso. Abandone tudo isso. Aproximem-se de mim com sinceridade, com integridade. Aproximem-se de mim, tendo uma vida reta. Eu não quero ver o teatro no domingo. No caso, lá na época, o Senhor estava falando, eu não quero ver um teatro no sábado. Eu quero ver integridade de vida, de segunda a segunda. É isso que eu quero de todos vocês. Cessai de fazer o mal. Cessai de fazer o mal. Na segunda-feira no trabalho, na terça-feira ali na escola, nas suas relações sociais, cessai de fazer o mal. Aqui nós poderíamos interpretar esse texto apenas como uma advertência do Senhor, dizendo, sabe aquele pecado ali? Aquele pecado que você comete na intimidade do seu ser? Não é apenas esse. O cessar de fazer o mal aqui diz respeito a todo mal de cunho social. Todo mal ou todo pecado que eu pratico na minha intimidade e que tem repercussão social. Quantas vezes males sociais, pecados estruturais em nossa sociedade são perpetrados por mim e por você, porque não rompemos com o eixo que promove corrupção, não rompemos com o eixo que promove tanta tristeza e angústia socialmente. Nós precisamos então, diante do Senhor, cessar de fazer todo o mal. Toda ação ou omissão minha e tua, querido irmão, que de alguma forma beneficia a corrupção, a injustiça, a imoralidade social, devemos romper com isso. Devemos romper com tudo isso. A pergunta nessa manhã que eu preciso fazer para o meu próprio coração é: como estou diante dele? Preciso trazer algum sacrifício? Não. Cristo é o sacrifício perfeito, puro, uma vez oferecido por nossos pecados diante de Deus. Mas como devo estar diante dele? A exigência é de forma santa. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, atenção, que é fruto de lábios que confessam o seu santo nome. Pessoas que adoram o Senhor, pessoas que são santas,
fruto de lábios, pessoas que têm intimidade com esse Deus, que conhecem esse Deus e que proclamam o Deus conhecido por ela, pessoas santas. O que carrego nos lábios hoje, nesse domingo, nessa manhã? O que carrego nos lábios? O que tenho eu nas mãos hoje, diante do Senhor, nesse domingo? Que marcas trago eu no corpo, diante do Senhor, nesse domingo? O simples fato de estar aqui, dia do Senhor, é fruto da graça, mas como estão os meus atos diante desse Deus? Deus requer adoração, e essa deve ser sincera, justa, verdadeira. O segundo verso nos ensina o segundo princípio, a segunda lição. O que o Senhor requer? O Senhor requer justiça. Quero que toda a igreja, a uma só voz, nós faremos a leitura do verso 17. Vamos ler? Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O desafio aqui é aprender a fazer o bem. Veja, o desafio não é, queridos, sentem aí, discutam, planejem uma política social e religiosa de como alcançar as pessoas lá fora. Não! A proposta não é escrever algo, a proposta é, a partir do conhecimento da Escritura, que já tem para mim e para você diretrizes claras sobre como devemos tratar aqueles que estão em vulnerabilidade social, aprender a praticar. Pratiquem, que o conhecimento intelectual desçam à esfera da ação, que o conhecimento cognitivo, que tudo aquilo que eu já absorvi da Escritura Sagrada, dessa prática, a ação. Aprendei a fazer o bem. Eu adoro o Senhor quando pratico atos de justiça. E no campo do conhecimento, no processo de aprendizagem, nada melhor do que um bom exemplo. Aprendemos com um bom exemplo. E se eu quero aprender a praticar o bem, o primeiro que entra na lista, de forma exclusiva, é o próprio Deus. Deus é o referencial, é o modelo que eu tenho de prática do próprio bem. O Senhor, nosso Deus, é chamado de o Pai dos órfãos, o juiz das viúvas, o protetor dos migrantes, peregrinos e estrangeiros, conforme os Salmos 68 e o Salmo 146. O Senhor é descrito como aquele que ergue o humilde, sustenta o desvalido, ampara o necessitado, lembra-se do marginalizado e discriminado, conforme o Salmo 113, versículos 7 ao 9. O Senhor é o nosso modelo daquele que faz o bem. Se eu preciso e necessito fazer o bem, eu devo olhar para o modelo mor, a saber, o próprio Senhor. Mais uma vez, juntos, o verso 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o... pleiteai a causa das viúvas. Amém? Observai os verbos aqui. Aprendei, atendei, repreendei, defendei, pleiteai. O Senhor está estimulando todos os seus a uma atividade de cunho social. Sim, há um ativismo social aqui. Mas particularmente, à luz da palavra de Deus, eu não acredito que será por meio de um poder público, que serão a partir de iniciativas privadas, ideologias sociais, resistências ideológicas, não será através de ativismo social, aquele que levanta bandeirinha, aquele que solta a pomba branca, aquele que faz tantos manifestos. Não creio que a mudança social virá a partir dessas ações. A primeira mudança social que a igreja deve promover, e essa sim, eficaz e poderosa, é aquela que se começa de joelhos, diante do Senhor, rendidos em adoração a Deus.
Eu quero ser esse ativista social que anda de joelhos, que ora pela realidade, a calamidade social do meu país. Esse é o ativismo social que o Senhor nos chama a perpetrar e a viver. O ativismo social, sim, da igreja, começa em adoração, de forma humilde, reconhecendo que ela nasceu para adorar, e como ato de adoração, desemboca, consequentemente, em atos de justiça. Mais uma vez, com muita força, o verso 17. Aprendei Esse verso é interessante. Nele eu encontro 3 orações. A primeira, aprendei a fazer o bem. A segunda, atendei à justiça, repreendei ao opressor. A terceira, os versos seguintes. Mas eu quero ressaltar apenas a segunda oração agora. Atendei à justiça, repreendei ao opressor. Curiosamente, nessa segunda oração, o texto nos chama atenção para 2 realidades. Precisamos viver uma vida de forma sensível à realidade social. Atendei à justiça. A ideia aqui é procurem satisfazer a justiça. Essa que está sendo vilipendiada, essa que está sendo silenciada, essa que está sendo atacada. Procurai satisfazer a justiça. Atendei à justiça. Porque a estrutura social na qual vocês estão vivendo, o povo de Israel, a estrutura social na qual nós estamos vivendo, ó IPN, é uma estrutura de injustiça. Então, atendei à justiça, sejam sensíveis, percebam o menor dos males na sociedade atual. E ao mesmo tempo, nos chama a atenção, essa segunda oração, para a necessidade de confronto, porque o texto diz, repreendei ao opressor. Não, Deus não te chamou para entregar a cesta básica, Deus não te chamou para oferecer o dinheiro, Deus não te chamou para assistir de outras formas aqueles que está passando por uma situação difícil. Apenas, a nossa obrigação, ou o nosso dever, enquanto servos do Senhor, sim, é amparar essas pessoas, mas temos o dever profético de acusar e apontar para o erro do opressor, não falar dele, falar para ele e contra a sua ação. Repreendei ao opressor. Essa segunda oração nos ensina que é necessária a sensibilidade, a percepção, é necessária essa postura profética, condenar, confrontar aqueles que se levantam contra o povo do Senhor. Pela última vez, versículo 17. Aprendei a fazer, atendei, observe que aqui não há terceirização. Antes, há um ato de responsabilização. Deus nos responsabiliza pelo cuidado do vulnerável. Deus responsabilizou a nação de Israel pelo cuidado do vulnerável. E nessa responsabilização, Deus já condenava previamente todo ato de indiferença. Deuteronômio 15, versículos 7 e 8. Não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Deus também já condenava nesse ato de responsabilização a opressão, conforme Levítico 19, versículo 9 e 15. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. Deus também, nesse ato de responsabilização, ele já condenava todo o ato de injustiça. Maldito, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E nesse âmbito social, nessa responsabilização social dada por Deus a Israel, Israel tinha que trazer, conceder o provisionamento, devia oferecer amor, conforme Deuteronômio capítulo 10, versículo 19, e deveria também oferecer justiça,
justiça. Aquilo que foi escrito precisa descer à esfera da ação da igreja. Aprendei a fazer o bem. Não é escrever, é reconhecer aquilo que foi escrito e praticar. Aprendei a fazer o bem. E quando nós falamos em praticar o bem, nós logo nos lembramos que, sim, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, aquele que nos salvou, Ele se esvaziou de toda a glória, Ele se entregou, Ele sofreu males para que eu e você hoje pudéssemos, miseráveis que somos, pudéssemos desfrutar de bem, de bens, de graças, misericórdias. Esse Senhor, único Salvador, Ele se entregou por nós. Em Efésios capítulo 2, no versículo 10, quando Paulo fala dessa graça poderosa que nos salva através de Cristo Jesus, ele fala ali no versículo 10 algo interessante: pois somos feitura dele, salvos em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo Jesus, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E eu citei no ponto anterior, Hebreus capítulo 13, versículo 15, e agora eu quero citar para você o versículo 16, onde o autor de Hebreus fala assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E ele completa: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se apraz. Onde estão nossas obras de justiça? A mão que hoje estendo aos céus, embalada por cânticos e oração, deve ser a mesma que ajudou o aflito. A voz que hoje se eleva para adorar o Senhor e para conversar com o Senhor em oração, deve ser a mesma voz usada para confortar o aflito. A oferta que eu deposito hoje deve vir da mesma fonte, de onde eu tiro recursos também, para amparar e ajudar aqueles que necessitam. A minha vida de adoração não começa e acaba no domingo. A minha vida de adoração começou em Jesus e jamais terá fim. E que você possa adorar o Senhor, que eu adore o Senhor, que nós como igreja adoremos o Senhor, tendo frutos de justiça a oferecer, pela graça e misericórdia do nosso Deus. Deus nos abençoe.